bom podermos mais uma vez compartilhar a palavra. Eu convido você a abrir sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo 8, apenas um versículo. 1 Timóteo, capítulo 5, deixa aí a sua Bíblia aberta nesse texto. Eu estou usando a nova versão transformadora hoje, NVT. Irmãos, nós estamos na terceira semana do nosso mês da família. Na primeira semana nós falamos sobre essa necessidade de lidar com a herança que nós recebemos, a herança espiritual que nós recebemos, que vem da nossa família. Nós pensamos sobre isso na primeira semana. Estabelecemos juntos aqui um marco, nós lidarmos com a nossa família, lidarmos com a herança espiritual que recebemos, não só com as heranças materiais, com as heranças físicas, mas lidar com as heranças espirituais. Semana passada o pastor Leandro ministrou e o foco da palavra foram os papéis, o papel do homem, o papel da mulher, a maneira de se comportar no ambiente familiar. E hoje eu queria continuar esse tema, mas falando a respeito de algumas características que são fundamentais para que nós tenhamos famílias fortes. O que famílias fortes têm em comum? O que famílias fortes têm que de fato as colocam numa posição um pouco diferente das demais? Então esse é o tema da nossa mensagem. Meus irmãos, a nossa vida ela é cheia de sacrifícios. E a gente não pode negar isso, né? Nós estamos falando do livramento, né? De certa forma é um sacrifício também, né? De você ter um prejuízo, você vai trabalhar para reconquistar o bem que você tinha, ou enfim, ou não vai reconquistar mais também, né? Às vezes Deus está livrando de tudo, né? Voltando ideia na moto. Está livrando você bem, mas também está livrando da moto. E quando tem outros querendo comprar moto, Deus está livrando outros de não comprar mais, né? De repente. Fica a dica aí, né? Mas a gente vive essa vida aqui que é cheia de sacrifício. Por exemplo, pastores, líderes, todos que estão envolvidos ministerialmente na igreja, eles são pessoas que estão completamente dedicadas a uma vida sem sacrifício. Não sei se você tem essa noção, mas quanto é difícil você conduzir, você liderar um ministério, você estar à frente de uma igreja, você estar à frente de algum trabalho que a igreja realiza, você ser responsável por isso, porque isso demanda tempo, isso demanda planejamento, isso demanda oração, isso demanda estudo, isso demanda choro, isso demanda sentir dores que às vezes as pessoas não sentem. E você, pastor, você líder, você não vai ser compreendido nisso. A única pessoa que vai compreender você é Jesus. Os membros, as pessoas que você lidera, as pessoas que estão à frente do seu ministério, elas querem, na maioria das vezes, ver aquilo que você pode produzir, mas não querem estar com você nos preços que você tem que pagar. Então, muitas vezes a gente paga o preço sozinho, né? Essa é a grande realidade da vida ministerial. Professores se sacrificam, preparando aula, pensando em como adaptar os métodos para que os seus estudantes cheguem mais rápido ao alcance daquele conhecimento, aplica prova, aplica recuperação, dispõe de tempo para adicional para os alunos, enfim, tempo, mães e pais se sacrificam nessa tarefa que é fantástica, mas ela é uma tarefa difícil, né? É uma tarefa difícil. Ser pai, ser mãe, especialmente no nosso tempo, especialmente se somos cristãos e queremos conduzir os nossos filhos segundo os critérios da palavra, nós vamos enfrentar muitas dificuldades, porque a nossa voz vai ser uma voz diante de tantas vozes que eles vão ouvir por aí. Então a nossa voz precisa ser muito precisa, o nosso cuidado é muito preciso. Mas fora isso, quantas vezes você que é pai, você que é mãe aqui, abriu mão de fazer uma coisa que você gostaria de fazer para fazer algo que o seu filho ou a sua filha gostaria de fazer? Quantas viagens, por exemplo, a gente gosta de viajar, mas quantas viagens nós já mudamos a ideia da viagem porque não seria proveitoso para as crianças? E a gente deixa de ir naquele lugar porque nós queremos ir num lugar onde nossos filhos vão aproveitar mais. Então, é um tipo de sacrifício.
os sacrifícios profissionais. Quanto nós sacrificamos nas nossas carreiras? Nós nos sacrificamos nos trabalhos, nas carreiras, nas empresas. Nós nos sacrificamos em favor de chefes que nem sequer reconhecem o nosso potencial, que nem sequer vão dar de repente oportunidades para que a gente avance na carreira. Nós não vamos ter muitas vezes reconhecimento, mas nos sacrificamos. Investimos tempo, gastamos a nossa vida na empresa, no trabalho. A vida cristã é uma vida de sacrifício. Jesus disse que quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga. Toma a sua cruz e me segue. Vem fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Mas além disso, é uma vida de renúncias, de ajustes. A vida cristã é uma vida de ajustamento de foco. O tempo todo corrigindo a sua visão, o tempo todo corrigindo a sua opção, o tempo todo corrigindo a sua fala, o tempo todo ajustando a sua conduta segundo os critérios da palavra, o tempo todo reconhecendo as suas deficiências, as suas necessidades. Mas, queridos, diante de todos esses sacrifícios, a nossa família não pode ser um deles. Nós devemos sacrificar muita coisa em favor da nossa família, mas a nossa família não pode ser sacrificada em favor de outras coisas. Certo que nós fazemos sacrifício, mas a nossa família não pode ser um desses, porque todo o sucesso que a gente possa ter na vida nunca vai justificar o fracasso de ter uma família desestruturada por causa da nossa ausência. Você pode ter sucesso em tudo, se a sua família for ruim, você foi péssimo. Você foi péssimo. Você pode ser bem sucedido em tudo, mas se você não for bem sucedido na sua família, você não vai ser de fato bem sucedido. Nada pode abalar esse ambiente familiar e ela não pode ser sacrificada em favor de nenhum outro investimento ou de nenhum foco que você possa vir a ter na sua vida. E aí a experiência, a caminhada, o tempo de ministério vai ensinando a gente, né? A gente vai ouvindo muita gente, vai aconselhando muita gente. E muitas coisas que a gente ouve, tipo, foi necessário fazer isso, foi necessário ficar longe de casa, foi necessário não dar atenção, foi necessário ter essa aparência de que eu não me importava. Talvez não, né? Então não justifica. E aí o texto de 1 Timóteo capítulo 5, nós já abrimos verso 8, vai nos dizer: aquele que não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria casa, sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Interessante isso, porque Paulo está escrevendo para Timóteo, para um pastor jovem, está aqui no contexto de conselhos para viúvas, líderes e escravos. O contexto em que Paulo escreve isso, né? Porque certamente Timóteo era tentado pelas tentações do ministério a não cuidar de algumas coisas da terra, além de falar, ter que ministrar sobre isso com as pessoas da comunidade que ele pastoreava. Então Paulo coloca isso como uma condição: quem não cuida da sua família não tem habilitação, não está habilitado para prosperar. Negam a fé, são piores do que os descrentes. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Deus procura homens e mulheres que estejam completamente comprometidos com Ele. Porque a partir do compromisso com Ele, nós partimos, somos enviados para compromissos com as nossas missões. Se você decidiu estabelecer uma família, se você decidiu ter uma família, você tem uma missão que se chama família. E é a partir do seu relacionamento com Deus que você é enviado para essa missão. Se assim você decidir estabelecer esse compromisso para a sua vida. Mas a ideia é partir desse compromisso com Deus de uma forma que a gente possa nos unir em torno de um mesmo propósito. Casamento, família, é união em torno de um mesmo propósito. Casamento, família, é união em torno de uma mesma direção, é viverem juntos na realidade de que família é o alicerce da sociedade. Nós vemos pessoas constituindo famílias de uma maneira muito desleixada. Começa de qualquer jeito o namoro, noiva de qualquer jeito, casa de qualquer jeito, já naquela expectativa de que se não der certo, separa. É simples assim. Se não der certo, encerra esse contrato, como o pastor Leandro disse semana passada. Nós precisamos compreender então que o sucesso da nossa
nossa vida pessoal, se temos família, se somos casados, se temos família ali como alvo da nossa vida, o sucesso da nossa jornada pessoal sempre vai passar pelo sucesso da nossa família. Nós nunca vamos ter sucesso de fato pessoalmente se nós não investirmos na vida, no sucesso da nossa casa. E nenhuma conquista fora da nossa família vai justificar a destruição e o abandono da nossa família. Nem. Todo o sucesso da nossa vida vai sempre passar, sempre vai ser um grande fracasso se a gente colocar isso como um custo para a vida da sua família. Se você colocar isso como um custo para a vida da sua família. Então, pensando nessa seriedade desse pequeno versículo, de que nós que somos cristãos, se não cuidamos da nossa família, nós somos piores do que os descrentes. O que faz então? Que características a nossa família precisa ter para que ela seja reconhecida como uma família forte? Porque nós cremos que famílias fortes, elas constituem igrejas fortes. Igrejas fortes, elas não são fortes porque elas têm dinheiro, ou porque elas têm bons líderes, elas são fortes porque elas têm famílias fortes. Famílias fortes são a base da igreja. Famílias fortes são a base de uma sociedade equilibrada, de uma sociedade organizada. A nossa sociedade está assim hoje porque as nossas famílias, as famílias do nosso país, elas estão desajustadas. E nesse desajuste, nós vamos dando espaço para que a família caminhe de qualquer jeito, para que os filhos sejam criados de qualquer jeito, para que a esposa viva de qualquer jeito, o esposo viva de qualquer jeito, as carreiras sejam estabelecidas de qualquer jeito, sem propósito, sem missão, sem foco, sem senso de responsabilidade. E não pode ser assim. Então, a primeira característica está em Mateus capítulo 6, texto próximo aí do texto que foi lido no início. Mateus capítulo 6, versículo 21. Talvez você saia até de cor, nem precisa abrir, mas o texto diz: onde está o seu coração, aí também vai estar o teu. Onde está o teu tesouro, vai estar também o teu coração. Onde está o teu tesouro? Essa é a pergunta simples que o texto nos faz. Isso tem a ver com comprometimento. Então, a primeira característica de famílias fortes é o comprometimento. Famílias fortes são comprometidas com quem? Entre si. Antes de estabelecerem compromissos com outros lugares, com outras pessoas, elas têm compromisso entre si. Famílias fortes compartilham de senso de comprometimento interno. Elas se priorizam. Elas se priorizam diante das demais relações sociais. O que chama mais a atenção da nossa família do que ela mesma? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Onde é que você prefere estar? Quando você se vê em possibilidades, você prefere estar com a sua família ou você prefere estar em outros lugares? São famílias que acreditam no seu valor. O que é uma família comprometida consigo mesma? É uma família que acredita no seu valor. É uma família que entende o valor bíblico sobre a família. É uma família que revela a visão de Deus através do seu relacionamento. É a família que tem como prioridade de vida estar junto. Estar juntos. Então, nesse sentido, sacrifícios vão ser feitos, mas não contra a família, a favor da família. Então eu abro mão de tudo para que a minha família viva esse comprometimento. E aí eu preciso perguntar para você se a sua família é a sua prioridade. Quando você estabelece a sua rotina da semana, onde é que a sua família entra? Onde é que a sua família está assim, posicionada diante das suas prioridades, diante dos seus compromissos, diante de outras pessoas? O que está roubando o seu coração? Como eu disse há um tempo atrás, nós vamos adorar aquilo que ocupa o lugar do nosso coração. Nós vamos viver intensamente aquilo que ocupa o lugar do nosso coração. Se a nossa família não ocupa um lugar no nosso coração, um lugar que é devido a ela, nós vamos trocar a família por outras coisas, nós vamos trocar as pessoas por outras pessoas. Porque onde estiver o nosso coração, ali vai estar também o nosso tesouro. Então, como é que você passa o seu tempo? Como é que o seu tempo é organizado quando você pensa na sua família? Por onde a sua mente está? Por onde a sua mente caminha? Nos momentos da sua ociosidade, você tem vontade de voltar para casa, você tem vontade de estar com a sua família, você tem vontade de sonhar junto com a sua família, você tem vontade de projetar, ou você continua vivendo só, mesmo debaixo do mesmo teto?
Porque essa é a questão. Nós somos tão individualistas que nós vivemos só. Vivemos debaixo do mesmo teto e ainda vivemos só. Como se eu não tivesse que prestar conta para ninguém, como se ninguém fosse responsável pela minha vida. E quando tudo dá errado, a culpa ainda é de Deus. Nós precisamos ter comprometimento com a nossa família. A primeira característica de uma família forte. A segunda característica está em Hebreus capítulo 10. Veja, são textos que não falam especificamente de família, mas são princípios bíblicos que nós vamos aplicar à família. Então, capítulo 10, versículo 24, você conhece também muito bem esse texto. Hebreus 10, 24 e 25. Pensem em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixem de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. O contexto desse texto é a perseverança, o apelo à perseverança dele. Mas pense bem, como é que nós vamos pensar em ser uma igreja unida, em ser uma igreja que sonha os mesmos sonhos, que vive pelos mesmos propósitos, se nós não temos tempo de qualidade? E esse tempo de qualidade que nós vivemos aqui é muito pouco ainda, mas isso ainda é um reflexo daquilo que a gente vive fora. Nós não podemos estabelecer aqui dentro uma coisa que nós não vivemos fora daqui. Então, por isso, a segunda característica de famílias fortes é tempo de qualidade. Famílias fortes passam um tempo bom juntos. É claro que é lógico, né? É consequência do comprometimento. Se eu tenho compromisso, eu vou dedicar tempo. Então, famílias fortes, elas passam um tempo de qualidade juntos. O escritor está dizendo, pensem como vocês vão motivar uns aos outros. Vivam juntos. Estejam juntos. Eu estava lendo uma pesquisa, 1.500 crianças fizeram parte dessa pesquisa. E elas foram perguntadas sobre a seguinte questão: o que você acha que faz a sua família ser feliz? Foi a pergunta que fizeram, esse estudo que fizeram através da vida dessas 1.500 crianças em 30 países diferentes. Ao final da pesquisa, a resposta que mais apareceu, mais surgiu, foi: o que mais faz a minha família feliz é quando nós temos tempo para aproveitar um ao outro. O pesquisador até disse que havia expectativa de que eles diriam objetos, viagens, presentes, enfim, mas a maioria disse tempo para aproveitar no máximo a minha família. É o que faz a família feliz. E de fato, o que elas estão dizendo é que há a necessidade de vivermos no mesmo ambiente, mas intencionalmente, não por obrigação. Tempo de qualidade é uma vida juntos, intencionalmente. É o mesmo princípio de estarmos na igreja. Nós usamos esse texto para falar sobre estar na igreja. Mas o princípio é o mesmo. Porque adianta você estar aqui forçado, você está aqui com sono, você está aqui com a cabeça fora. O que adianta você estar aqui e seu coração não está aqui, a sua mente não está aqui? É a mesma coisa. Porque adianta você estar na sua casa, junto com a sua lei, aparentemente junto com a sua família, mas o seu coração está longe, a sua mente está longe, os seus olhos estão longe, os seus planos estão longe, e aí você não tem de fato um tempo, você só está ali. Você está esperando passar, você não está vivendo o tempo com a sua família. O que essas crianças estão dizendo é que, e eu entendo dessa forma, elas estão dizendo que nós precisamos aproveitar de um modo genuíno. Porque muitas vezes nós estamos juntos, mas nós não estamos próximos. Nós estamos perto, mas nós não estamos próximos. Nós estamos vivendo no mesmo ambiente, passando pelas mesmas coisas, mas nós não estamos compartilhando o tempo. Só está esperando a vida passar. Quantas pessoas estão mergulhadas em si mesmas? Quantos, até os filhos de Deus mesmos, estão vivendo para si mesmos? E apesar de terem uma família, estão perdendo a sua família dia após dia,
filhos, estão perdendo o povo que deveria ser o povo mais importante da sua vida, porque não entende que precisa investir tempo. Não entende que precisa haver um investimento de cuidado, de modo pleno, de modo intencional. E tempo tem a ver com investimento mesmo, porque tempo é o maior investimento que a gente pode fazer, porque é a única coisa que não volta. Então, quando você para aqui para ouvir uma palavra, eu valorizo isso muito, o pastor Leandro valoriza isso muito, porque é um tempo da sua vida que não vai voltar mais, e você está investindo esse tempo em ouvir o que Deus tem para falar a você através da administração da palavra. Então, isso é importante. Mas e o tempo da sua casa? E o tempo da sua família? Tempo tem a ver com investimento, tempo é o investimento mais precioso que a gente possa fazer. Porque ele não volta, porque ele é limitado. E como o Robson estava dizendo no testemunho dele, nós não temos controle dos desdobramentos da nossa vida. O tempo é importante porque você não sabe o que vai acontecer ao terminar o culto, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe como você vai se acordar amanhã pela manhã, ou sequer vai acordar. De repente nem acordar não vai. Então, veja, quando nós falamos desse espaço de tempo para viver juntos com qualidade, nós estamos falando de colocar em confronto o egoísmo da nossa solidão, que muitas vezes a gente vive, contra o compartilhar da motivação, que é o que o texto diz. Motivem uns aos outros, mas só consegue motivar uns aos outros quem consegue vencer o egoísmo, porque na perspectiva do egoísmo eu só tenho palavras para mim, eu só tenho expectativas para mim mesmo, eu só tenho projetos que me incluem, eu não tenho projetos que incluem a minha família, eu não tenho projetos que incluem outras pessoas, eu só vivo para mim, as minhas férias, o meu dinheiro, o meu trabalho, a minha profissão, a minha saúde, o meu tempo, os meus bens. Então veja que não é muito simples isso, porque nós vamos ter que vencer o egoísmo com esse compartilhar de motivação. E o egoísta, na maioria das vezes, ele também é um hedonista. Hedonista é aquele que vive pela busca do prazer, todo tipo de prazer, desde que ele se satisfaça, desde que ele esteja bem. Então, é o egoísmo contra o compartilhar da motivação. É o hedonismo, a busca pelo prazer, contra o prazer da comunhão real com a sua família e do encorajamento mútuo. Veja que são coisas antagônicas. Se você for um egoísta, você não tem poder para compartilhar a motivação da sua família. Se você for um hedonista, você não vai viver pelo prazer da comunhão, você vai viver pelo prazer que satisfaz só o seu coração. E a questão aqui não é ter um tempo qualquer. A questão aqui é ter um tempo intencional, nada forçado, nada por obrigação. Eu vou fazer tal coisa, minha esposa vai ficar falando na minha cabeça. Eu vou estar em casa nesse horário, porque senão eu vou ficar ouvindo injeção. Eu tenho que levar meu filho e minha filha em tal lugar, porque senão eu vou ficar ouvindo minha esposa reclamar, ou os filhos reclamarem. Eu vou ter que fazer tal coisa, porque meu marido vai ficar reclamando. Sabe, é muito além desse tempo da obrigação. Por isso estou dizendo que é o prazer da comunhão real que gera encorajamento. Um tempo em que os olhos, o coração estão completamente voltados para a sua família. Talvez nós passamos muito mais tempo, talvez não, certamente, nós passamos mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que com a nossa família. Certamente nós passamos mais tempo fora de casa do que com a nossa família. Então a pergunta é, o tempo que você tem para estar com a sua família, como é que esse tempo está sendo vivido? Como é que você está vivendo isso? Porque talvez, na boa intenção de fazer o que precisa ser feito, talvez na boa intenção de fazer o que tem que ser feito, você está deixando que o tempo que você tem, que é curto, que não é controlável, passar, e você está perdendo a oportunidade de viver uma relação de comunhão real, de encorajamento, de motivação da sua família. Você vive sempre na expectativa de que alguém tenha uma palavra externa para dar para sua família, sempre na expectativa de que alguém tenha uma ministração poderosa para alcançar a sua família, porque você mesmo não ministra, você mesmo não tem a palavra de Deus, você deveria ter. Ou será que o pastor tem que estar na casa de todo mundo para ministrar todo mundo ao mesmo tempo? Não pode. Se você não tem mulher, se você não tem irmã, se você não tem
você não tem Jesus. Porque quando você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem autoridade. E você não precisa esperar que tudo dê mal, ou tudo pare de acontecer, para que você pare para pensar e provoque uma intervenção espiritual dentro do seu lar. Então a pergunta é: o que tem roubado o tempo da sua família? O que tem roubado o tempo da sua família? O seu trabalho? O seu celular talvez tenha roubado o tempo da sua família. Talvez os seus gostos pessoais estão roubando um bom tempo que você poderia ter com a sua família. Talvez os seus projetos pessoais estão sendo colocados acima dos projetos que você deveria estar estabelecendo com a sua família. Ou talvez você está fazendo de tudo, inclusive negociando os seus valores e os seus princípios em nome de uma certa bênção para a sua família, que no futuro vai frutificar e vai ser um fruto ruim. Você vai ter que comer esse fruto ruim que você plantou. Está tudo interligado. É uma questão de decisão. Então, primeira característica de uma família forte é o comprometimento. Segundo é o tempo. Terceiro, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo de número 11. Também um princípio que a gente consegue entender a partir dessa expressão de Paulo. Romanos capítulo 1, verso 11 e verso 12. Paulo, escrevendo para os irmãos em Roma, ele disse: desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude, que os fortaleça. Quando nos encontrarmos, quero encorajar vocês na fé, e também quero que vocês me encorajem com a fé de vocês. O que Paulo está fazendo aqui é estabelecendo um princípio de comunicação. Paulo está dizendo: nosso encontro não pode ser um encontro de qualquer jeito, vai ser um encontro que tem propósito. Eu quero estimular vocês com a minha fé, eu quero encorajar vocês e eu quero que vocês também me encorajem. Isso é comunicação. O que é comunicação? Comunicação não é só garantir que alguém vai ouvir o que você tem para dizer. Comunicação é garantir que você vai usar o que é necessário para que a pessoa te ouça, mas também, principalmente, para que ela te entenda. Então, o processo comunicativo só existe quando a pessoa que te ouviu te entendeu. Se a pessoa não te entendeu, você só lançou informações, não gerou comunicação, não criou comunicação. Porque o sentido da comunicação é ser compreendido. Então, se você só falou, mas não foi compreendido, você não comunicou. Você pode ter usado até algumas ferramentas, você pode ter usado a linguagem formal, a linguagem corporal, enfim, mas você não se comunicou. E a questão aqui, por que eu considero isso importante? Porque nós vivemos numa sociedade em que, frequentemente, e quem trabalha no aconselhamento, quem trabalha com psicólogo, terapeuta, vai concordar comigo. Porque, frequentemente, na nossa sociedade, os sentimentos são invalidados. Você ouve, não chora, porque homem não chora. Olha, mulher, você não pode pensar assim, porque você não é fraca. Você não pode ser assim tão delicada, porque se você for assim tão delicada, o mundo vai trucidar você. Você tem que ser forte, mulher. Estou dando dois exemplos bons aqui. Mas o mundo invalida os sentimentos da mulher. E aí, nesse mundo que está especializado em invalidar os sentimentos, na maioria das vezes, e estranho isso, né? Todo mundo quer falar, mas quase ninguém quer ouvir. Você tem muita gente disposta a falar e gente que acha que sabe de tudo, que pode debater sobre tudo. Está aí nas redes sociais, e todo mundo nas redes sociais é doutor, né? Todo mundo lá fala sobre todos os temas, discute sobre todos os temas, como se dominasse todos os temas mesmo. Então tem muita gente disposta para falar, pouca gente disposta a ouvir. Nessa sociedade que todo mundo parece que sabe de tudo, sempre tem uma resposta sobre tudo. As famílias fortes fazem o contrário. Famílias fortes não são as famílias onde todo mundo acha que deve falar, mas é onde todo mundo entende que precisa se comunicar.
E no processo de comunicação, inclusive, os sentimentos não são invalidados. O que as minhas filhas sentem tem valor. O que a minha esposa sente tem valor. O que elas pensam tem valor. O que eu penso tem valor. O que eu sinto tem valor. A questão é que o nosso processo é tão ruim, tão mal feito, que a gente não consegue se comunicar com quem a gente mais deveria se comunicar. E ao mesmo tempo que a gente não consegue se comunicar com essa nossa célula principal, que é chamada família, a gente quer se comunicar com todo mundo, quer falar sobre tudo, quer falar sobre todos, sendo que na maioria das vezes nós não temos autoridade nem para falar dentro da nossa própria casa, porque o nosso testemunho não é condizente com os nossos projetos. Então você pode até saber o que você quer dizer, mas se você não souber se comunicar, a sua família não vai ser forte. Famílias fortes se comunicam. Não é apenas bate-papo, não é só contar piada junto, não é só sorrir junto, não é só falar qualquer coisa, mas é o que o texto diz, é se encorajar mutuamente, ao contrário da sociedade em que nós vivemos. A família, a nossa família, nesse processo, não pode ser um lugar onde os nossos sentimentos são invalidados. Pelo contrário, nossos sentimentos têm que ser valorizados, onde os nossos testemunhos de fé, como Paulo está dizendo aqui, são contados, porque os nossos testemunhos de fé encorajam a nossa família. As nossas conquistas encorajam a nossa família. Você tem um esposo que não é convertido, seu testemunho de vida, minha irmã, vai contagiar. Você, meu irmão, que tem uma esposa que não é convertida, o seu testemunho de vida pode contagiar. O seu encorajamento, o testemunho da sua fé vai gerar vida. A família tem que ser esse lugar onde os testemunhos da fé são contados, onde os testemunhos são usados para inspirar uns aos outros. Você que tem filho, você que tem filha, qual foi a última vez que você chamou seu filho ou sua filha para conversar e disse assim: olha, há um tempo atrás eu passei por isso, eu sofri isso, eu passei por essa situação, olha, mas Deus me sustentou. Deus veio no momento em que eu não esperava, achava que tudo já estava perdido, e Deus veio e falou comigo, me deu uma direção, me ajudou para incentivar a fé dos teus filhos, para incentivar a vida espiritual dos teus filhos, para incentivar a vida do seu esposo, para incentivar a vida da sua esposa. Uma família que se comunica, as lutas pessoais são compartilhadas, assim como as alegrias pessoais. Então, se a gente tem motivo para se alegrar, a gente também tem motivo para chorar junto. A gente tem motivo para orar pessoalmente, mas a gente tem motivos de oração juntos. Nós temos vitórias pessoais, sim, mas nós temos vitórias coletivas. Nós compartilhamos as nossas vitórias uns com os outros, celebramos as vitórias uns dos outros. A comunicação é um dos maiores indicadores sobre a qualidade da sua família.